computador. Boa tarde. Hoje nós tivemos um psicodrama dirigido pelo João Meirelles. Hoje é dia 6 de maio, e o psicodrama dirigido pelo João Meirelles teve o tema Não, não tem nada, não. E nós tivemos a participação de 37 pessoas em algum momento, né? A gente sempre tem uma variaçãozinha. Teve gente que era de Brasília, de Salvador, da Itália, de São Paulo, do interior, e até um grupo de estudos de psicodrama também participou, em várias pessoas numa tela só. Aí teve um aquecimento corporal para a gente estar acordado e concentrado na atividade, e depois o João foi desmembrando a frase para a gente se concentrar em cada parte da frase. Na sequência, ele foi pedindo reflexões e depois cenas que a gente fosse lembrando em que aconteceu algo dentro desse contexto de dizer não, não foi nada não, ou outras respostas, né? Mas depois o João conta um pouco também melhor sobre como ele conduziu, e vamos perguntar para os participantes que estão aqui com a gente hoje. Vou pedir para a Cássia contar para a gente como é que foi o psicodrama para você hoje. Boa tarde para todos. Agradeço muito ao psicodramatista João Meirelles pela condução e pelo ego, né, da Geise. O que eu senti é o tema, né? Não tem nada não, me vem logo a música, como algumas pessoas cantaram. Mas não tem nada não, tem o meu violão. E o que eu sinto que o João foi muito delicado, querendo realmente que, como disse a Geise, 37 participantes, mas ele estimulou muito as pessoas a abrirem a câmera, mesmo sendo permitido ficar com a câmera fechada. E muitos estudantes participaram e abriram a câmera, não se sentindo psicólogos, ou seja o que for. O que eu senti muito, eu vivi um personagem, que, na verdade, agradeço ao João essa oportunidade, e todos, que é o meu chefe, né? Que eu sinto um pouco esse problema com ele, e acabo percebendo, como outros colegas colocaram, que a responsabilidade de tudo que vivemos é nossa. Como foi dito palavras, você tem que aprender a se defender, a reagir, a colocar limites e não ficar remoendo. Obrigada. Obrigada, Cássia. Foi bom você falar isso. Nós tivemos estudantes que, inclusive, participaram de cenas sem nunca ter participado antes, né? E é interessante como todo mundo tem capacidade de ser ator, atriz, né? De improviso. Foi muito, muito boa. As cenas foram muito boas, né? Agora vou pedir para o Rodrigo fazer alguns comentários para a gente. O seu som não está funcionando, Rodrigo. Eu achei o tema muito interessante, porque né, o som agora tá? Sim. Tá. Eu achei o tema muito interessante, porque essa questão dos limites, do que é não, né, do que é sim, uma coisa muito difícil na nossa sociedade, né? Talvez em outras sociedades, numa sociedade indígena, aquilo já seja mais sei lá, da cosmovisão ali. Mas para a gente, os limites são sempre muito ultrapassados. E é difícil falar não. E é mais fácil sempre falar sim, né? Eu vi isso na cena, assim. Mas o sim é muito custoso, às vezes, né? E que o não é que pode levar, às vezes, a uma oportunidade para as coisas se acertarem, né? A ter uma harmonia. A harmonia não está sempre no sim. É isso que me levou a cena, assim, e a dramatização. Interessante as pessoas dramatizarem a coisa, né? A cena.
se colocar no lugar do outro, né? Muito importante, muito interessante no psicodrama. É isso. Verdade. Inclusive, cada cena trazia mais reflexões. As pessoas foram aprofundando suas reflexões à medida que foram desenvolvendo as cenas, né? Muito bem, João, Sim, verdade. você abre o seu. Obrigada, Rodrigo. Você ia falar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, só isso mesmo. Tá bom, obrigada. Obrigado. Eu acho que a gente pode ir conversando entre nós quatro aqui nessa entrevista, né? Porque muitas coisas aconteceram. Por exemplo, uma das coisas que me fizeram a levar esse tema, né? Foi uma dificuldade de um casal, meus pacientes, meus clientes, de poder conseguir dizer não para o outro, né? E que não está bem a nossa relação, né? E que quantas vezes a gente, às vezes no próprio silêncio, diz não tem nada não, né? A gente acaba se conformando, a gente acaba às vezes depois se arrependendo muitas vezes, né? Ou então depois buscando um pouco mais de coragem para dizer não, eu não concordo com isso, tem algo por trás, né? E eu acho que essa é uma situação que nós vivemos isso dentro dos nossos diálogos internos, nos nossos diálogos com os mais próximos, familiares, né? E vivemos isso também, nessa dificuldade no aspecto social, em admitir determinadas coisas que são inadmissíveis, né? E nós estamos vivendo isso também muito no nosso dia a dia social e econômico de hoje, né? Então, essa frase começou a ressoar dentro de mim. Poxa, até quando a gente aguenta isso? Até quando a gente finge que está tudo bem? Até quando a gente vai conseguir? E como a gente consegue dizer que não é não e que não é um sim, mais ou menos, né? E, então, essa questão me despertou. Como é que a gente vive esses dilemas dentro da gente? Então, quando eu pensei no psicodrama, eu pensei na curiosidade de ver o que estava passando com as pessoas sobre esse tema, sabe? Foi o que me despertou a proposta, né? Mas aconteceu algo também diferente para mim na proposição desse tema em relação a outros temas que eu propus. Os outros temas propostos me faziam pensar antes, eu preparar a sessão, eu falei, como é que eu vou conduzir essa sessão, né? E nesse aconteceu o seguinte, não, eu não vou querer saber nada antes, eu quero ver o que vai acontecer, inclusive comigo, sabe? E foi uma coisa engraçada, porque, de alguma maneira, no nosso grupo, se eu não tivesse a colaboração da Gelsi, hoje eu estaria sozinho e talvez eu não fosse nem capaz de administrar sozinho a parte técnica de coisa, com certeza não seria. E então isso também me chama a atenção, porque eu falei assim, não, mas é um tema que a gente dá para uma maioria também de psicólogos que procura a gente, o público, né? São estudantes de psicodrama ou estudantes de psicologia, e eu fiquei curioso para saber quem era um pouco de fora desse contexto social, porque a gente faz um psicodrama público, né? Propõe um psicodrama público, né? Então, de alguma forma, eu senti que, como a maioria ali era mais constante de psicólogo e psicodramatistas, poderia ser eu usar um método mais pedagógico, vamos dizer assim. Foi o que me deu a vontade de pegar e fazer. Às vezes, a gente, no nosso grupo de coordenação, a gente fala, que método você empregou, né? Psicodramático, né? E, não, teatro espontâneo, não, psicodrama propriamente dito, não, teatro de repetição, né? Eu chamaria o meu método desse trabalho de hoje um método com um intuito pedagógico, né? Foi interessante que depois, num ato falho, um dos participantes pegou e falou, não, essa terapia teve um efeito terapêutico para mim, foi uma terapia, ela usou esse tipo de situação, né? E então eu vejo que quando a gente consegue aprofundar um pouco as nossas sessões, quando a gente tem um tempo, e às vezes quando a gente estrutura de uma forma,
tem uma ressonância mais profunda, mais reflexiva ou menos reflexiva, né? Eu não ficaria satisfeito se a sessão de hoje fosse um não, tudo bem. E se a gente não, sabe, se a gente não saísse disso, sabe? E a gente conseguiu sair, a gente provocou as cenas, o envolvimento das pessoas acabou provocando isso também, que para mim foi um feedback muito agradável, quer dizer, ajudou, de alguma maneira, teve um efeito pedagógico, vamos dizer assim, para cada um de nós, inclusive para mim, né? Que necessariamente também fui percebendo com que pessoas eu sinto uma maior facilidade de dizer não é não e que situações e pessoas eu tenho uma maior dificuldade para fazer isso, né? O que eu achei interessante é que, às vezes, a gente, para afirmar o que a gente pensa, a gente precisa aumentar a voz, gritar, impor o dinheiro, impor o seu poder, né? E, de repente, para ter uma harmonização, o que precisa ter é um entendimento do outro, né? É uma validação do outro, né? Do outro dentro da gente, do outro fora da gente, né? E nós estamos vivendo um momento aqui que, no meu ponto de vista, eu sinto como uma crise narcísica, sabe? Onde a gente só está pensando muito na gente e está deixando de se colocar muito no lugar do outro. E foi muito interessante, né, na cena, poder, como diretor, aí desenvolver, mas se coloca no lugar do outro. Se você, sabe, se você fosse esse trabalhador aí que está reclamando, que está sendo explorado na sua mais-valia, né, como foi trazido, né? Ou aquela psicóloga que também fica, não, mas o que é realidade para mim, né? Eu ganhar um pouco mais de dinheiro com o meu trabalho, ou eu me sentir mais digno naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou, que eu me vejo, né? Então, eu achei muito produtivo essas discussões que também foram desmembradas desse trabalho, né? Interessante também que o final dado para a cena foi o que o público pediu, né? Porque as pessoas também escrevem no chat e dão as suas opiniões e tal. E tinha pedido assim, nossa, mas eles não podem se entender, queria que chegassem a um acordo, né? Teve esse pedido no chat. E aí seguiu esse caminho a cena. Poderia ter tido, como você, o diretor, comentou no momento, né? Poderia ter tido outro final completamente diferente. Mas teve uma coisa assim do grupo, né? O grupo pede e o grupo encaminha para a maneira que vai se sentir melhor, né? Com o resultado dessa. Isso foi muito interessante, né, Gelsi? É, Porque é engraçado, é como eu até no momento estava me sentindo assim como uma ostra, né, um marisco entre o rochedo e o mar, né, tomando pancada de tudo quanto é lado, e diretora, mas que eu acho que é mais ou menos como as pessoas estão sentindo diante dessa polaridade que está acontecendo aí, né? Certo ou errado, é verdade ou é mentira, sabe? Como é que eu me coloco diante dessa não solução desses impasses que nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia, na nossa sociedade, nas nossas relações, né? isso mesmo. Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Estamos tendo essas dicotomias. Que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Mas que também o fato de ser no mundo inteiro não quer dizer que a gente não precisa tomar uma atitude, né? Claro, é claro. Então, o Mas que eu achei... precisa Como mais é que é, Gelson? precisa mais ainda, porque está pipocando em muitos lugares, né? Não é só aqui. Isso. Né? E isso, de alguma maneira, também traz o psicodrama e a dramatização e o teatro, né? Não como uma imposição de realidade, né? Mas como também cada história pode ser interpretada, né? Então, esse tipo de situação que também é muito interessante que o psicodrama trouxe, né? Quer dizer, aquilo lá pode ser tudo uma ilusão, né? Como foi trazido hoje a questão da coroação do rei, né? da Inglaterra, né? Que foi uma das coisas que me ajudaram muito aqui no aquecimento, né? Quer dizer, aquela tentativa mundial de convencer que nós, de alguma maneira, a monarquia ainda existe e que essa monarquia tem que conviver num mundo que não se diz monárquico, né?
que alguns são republicanos, alguns países, alguns são monárquicos, algumas pessoas se sentem ainda vivendo no universo da monarquia, né? O povo todo na rua, saindo e gritando, Deus, né? Viva o rei, né? Deus, né? E outros fazendo protesto e pegando, falando que rei é esse? Esse rei está nu, isso daí é tudo fantasia, tudo isso, então nós vivemos em outra realidade, né? Então, é muito interessante olhar pela televisão, nós brasileiros, olhando aquele povo inglês se manifestando, manifestando a sua história, manifestando a sua cultura, né? Dentro de um teatro que, para mim, foi uma ópera que nós vimos, que eu vi pela televisão hoje de manhã, entendeu? Quem não viu, acho que vale a pena rever o que foi essa cerimônia para entender um pouco mais esse mundo simbólico e complexo do ser humano, né? Se for possível entender, né? Tem coisas Se for desse. possível entender, né? Tá certo. Tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês na entrevista. Obrigado, João, por essa excelente direção. Eu que agradeço, eu agradeço a vocês. Até a Até uma próxima. próxima. Até sábado que vem. Até lá. Tchau, gente. Tchau.